De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela Band Natal, Band Ceará e também pelo portal potiguarnoticias.com.br. A todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Neste segundo bloco do programa de hoje, nós vamos conversar com o jornalista José Alves, que faz história na cidade de São José do Mipibu, a levar há 31 anos as bancas, este jornal que retrata a história e a vida da comunidade de São José do Mipibu, uma tarefa quase que heróica, porque não é fácil. José Alves, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem. Queria lhe cumprimentar pelos 31 anos do jornal O Alerta e perguntar para você, como é que começou esse projeto? Nos anos 80, quando já estava havendo a abertura da ditadura, e todos os jovens tinham um idealismo de colocar as coisas, tentar salvar esse país daquela avalanche que tentava um obscuro naquele período. Então, nós tínhamos a ideia de transformar a cidade, levando às pessoas as informações, as denúncias, e surgiu a ideia de um jornal menor, um jornal tamanho ofício, e nós começamos em 1980, foi fundado em 20 de março de 1980, e hoje já estamos com 31 anos. 31 anos de glória. Mas, por aqui passou já quantas administrações públicas foram registradas nesses 31 anos? Você tem seis administrações, e o nosso jornal sempre teve essa tendência de independência, tanto política como econômica. Por isso que ele chega lá. Muitos jornais, quando são atrelados a grupos políticos, eles têm uma vida... Só dura uma gestão. Uma gestão, exatamente. Então, o nosso jornal, por ter não ser vinculado a grupos econômicos nem políticos, ele consegue sobreviver. É lógico, você também tem um jornal e sabe como é difícil um jornal do interior. Jornal do interior onde você vai buscar anúncios e a dificuldade é grande. Então nós temos de levar o jornal de casa em casa, vendendo de casa em casa, é como nós conseguimos sobreviver. E isso inclusive está virando, você está fazendo uma dissertação, né, um TCC a respeito disso como conclusão do curso de jornalismo. Queria que você nos falasse. Eu sou estudante de jornalismo da UNP e nós estamos concluindo agora o curso de jornalismo e por conta disso o professor nos orientou que o jornal poderia ser uma tese onde nós conseguimos falar sobre ele e posteriormente nós vamos transformá-lo em livro. Você pensa, juntará isso e fará um livro? Exatamente. Porque aí é o seguinte, o jornal ele tem como lema contando nossa história. Então, as gerações futuras, e hoje mesmo, muitos alunos, muitos estudantes procuram os jornais como fonte de pesquisa. Porque você vê por que uma pessoa que há 20, 30 anos atrás era aliado, hoje são adversários políticos. Então você tem que ler o jornal, você acompanha essa história, porque se deu isso, esse fato. Então, na monografia e no futuro livro que eu pretendo lançar, ele vai contar isso. E as pessoas vão entender porque acontece essas histórias, se unem, depois se separam no interior. A história do jornal O Alerta será exatamente uma janela importante da história de São José do Mipibu. Exatamente. Contando a nossa história, como é o nosso jogo, ele mostra algumas cenas do dia a dia, do cotidiano e das personalidades que convivem em São José do Mipibu. Por isso que as pessoas, quando forem um dia pesquisar, ele tendo esse livro, ele vai ver, vai entender um pouco da história de São José do Mipibu. Você começou a fazer o curso de jornalismo no passado, depois parou por questões profissionais e volta agora. Mas quando você começou o jornal mesmo, você não era estudante de jornalismo. Como é que de onde vem essa vocação, essa vontade de escrever? O jornal ele foi formado por 4 colegas, nós éramos um grupo de jovens ligados à Igreja Católica, e a gente fazia o jornal, pegando até jornais de outro para pegar um modelo, porque nós não tínhamos noção nenhuma de jornalismo. Posteriormente nós fomos adquirindo a prática e começamos a ter a redação própria. Por isso que o jornal é bem próximo das fontes, das notícias. E hoje nós temos uma tiragem de 1000 exemplares. Ou seja, se você multiplicar isso por 5 pessoas que cada lê um jornal, são 5.000 pessoas na comunidade que lê o Jogo Alerta. Isso é nenhuma crítica aos jornais diários da cidade de Natal. O que chega a São José do Mipibu é um número muito pequeno, né? De forma que o jornal da cidade mesmo, de Mipibu, quantos assinantes dos grandes jornais diários deve ter em São José do Mipibu? Um número
20 jornais, ou jornais de maior circulação no estado, ele deve ter 20 a 30 jornais. E eles vão mais lá quando tem um fato assim, trágico, um caso mais de violência. Então eles vão fazer a cobertura. O nosso não. É a notícia do dia a dia, é a notícia do cidadão, se uma pessoa completou 100 anos, descobrir alguma coisa daquele valor daquela pessoa que estava lá, como foi a vida dela durante 100 anos, São José do Mipibu. Então a gente procura estar muito mais próximo da comunidade. Qual manchete que lhe vem à memória assim como mais importante, como um furo importante no município de São José do Mipibu? Para mim a manchete mais importante foi punido na forma da lei. Tinha um tabelião que ele teve uma época que ele, para humilhar as pessoas que queriam adquirir o registro de nascimento, ele colocava um carimbo basicamente de uns 20 centímetros no verso do registro, pobre na forma da lei, que era para humilhar, para a pessoa não ter que exigir a gratuidade. Então, quando ele foi punido pela Justiça, o tabelião, então eu abri a manchete, punido na forma da lei. Isso para mim foi uma satisfação muito grande. Então o jornalismo, nesse caso aí, ele fazia cidadania, né? Exatamente. E você traz uma manchete interessante. São José do Mipibu realiza a primeira união homofóbica, quer dizer, homoafetiva, que é homofóbica, homofóbica é justamente o contrário. Então a primeira união homoafetiva do Rio Grande do Norte, essa ou teve outra? Eu acredito que deve ter havido algum em outro município, mas esse daí foi interessante porque eles ligaram para mim dos Estados Unidos, convido nos Estados Unidos, apesar de um deles ser noçoroense e o outro ser da República Dominicana, eles já convivem há 6 anos nos Estados Unidos, em Nova York. Aí ligaram para mim, casaram em São José do Mipibu e tomaram conhecimento de um jornal e dos Estados Unidos eles entraram em contato comigo, queriam divulgar para outras pessoas, divulgar essa ação que hoje já é uma prática que já pode ser concedido em qualquer cartório. E lá em São José do Mipibu foi facilidade. Aqui eles disseram que houve dificuldade aqui em Natal e em São José do Mipibu tiveram facilidade de praticar essa união. Você já passou dos 30 anos, caminha para os 40, você já pensou o que é que vai, tem algum projeto específico para os 40 anos ou para a sucessão do jornal? Você não é eterno, mas o jornal pode ser. Então você já tem um projeto de forma a que o jornal continue? Tem colegas nossos da cidade que eles estão saindo das faculdades. Eu pretendo juntar essas pessoas para que dê prosseguimento, se unir ao Alerta como jornalista, como correspondente, e que em seguida eles vão tomar no pé e eu vou passando para eles esse jornal que dê continuidade. Ele não tem que parar em você? Não deve parar em mim. Eu acho que deve dar continuidade com outras pessoas da área. E qual, assim, por parte das classes políticas ou do que atua no município, você sente um certo apoio, um certo aconchego, ou você acha que poderia receber mais apoio? Duas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, a gente não tem uma vinculação política, isso é importante. Segundo, você não tem inimizade com nenhum político. Porque lá são dois grupos. Você passa eleições e você convive com todos os grupos políticos. Isso me dá uma satisfação muito grande porque eu estou no caminho certo. Porque na hora que você vincular um grupo político, você está sendo tendencioso no seu jornal. E o jornal só dura um mandato, né? Quando terminar o mandato daquele, se o outro lado ganhar, haverá perseguição, restrição. E uma das coisas que eu acho muito interessante no jornal é que, como a gente vende, é mensal, o jornal é mensal, e nós vendemos de casa em casa, e as pessoas mandam para os familiares que moram nos outros estados, que saíram de São José do Mipibu, estão residindo em Rio, São Paulo, Minas Gerais, eles mandam o jornal para os parentes que estão lá para acompanhar o dia a dia da comunidade onde eles viveram. É uma forma do pessoal matar a saudade. Matar a saudade. Exato. Perfeitamente. José Alves, queria agradecer a sua presença aqui no programa Conexão Potiguar, cumprimentar você e as pessoas de São José do Mipibu que lhe ajudam a fazer o jornal O Alerta, e vida longa para o Alerta e vida longa e saúde para você. Ok, obrigado a você pela oportunidade. Muitíssimo obrigado. A você que está nos acompanhando, não sai daí. No próximo bloco nós vamos conversar com o vereador da cidade de Natal, do PPS, Heráclito Noé. Um minuto só e a gente já volta.